se você olhar em todos os processos de bancarização no mundo e de pagamento instantâneo no mundo, o Brasil teve um efeito de adoção infinitamente superior ao Reino Unido, por exemplo, que era naquele momento o mais maduro. As maquininhas, elas ganham um novo sistema operacional, que é o mesmo do celular. Esse sistema operacional permite que você tenha outras aplicações. Você andava às vezes com a carteira porque você dirige, você precisava de sua carteira de motorista. Ela foi digitalizada. Aí você precisava do seu cartão físico para pagar a conta. Ela foi digitalizada. Carlos Alves, vice-presidente de tecnologia e negócios da Cielo, vai te contar por que os meios de pagamento podem até se desmaterializar, mas as maquininhas vão prevalecer. Através de um sistema qualquer que tem um chipzinho ali que armazena esse dado e depois ele comunica com o terminal dizendo que aqui, essa pulseira tem tantos reais que você pagou previamente, então ele é um pré-pago, e que você vai consumindo e o terminal vai ali debitando. Essa mágica de conectar o produto, conectar o meio de pagamento, conectar de forma segura e tokenizada e criptografada o cartão, o meio de pagamento desse cliente, a soma dessas capacidades gera essa simplificação. O fato de prorrogar não tira do radar essa infraestrutura, esse modelo de infraestrutura tokenizada que há essa proposta e que é uma proposta que é absolutamente inovadora e que faz muito sentido. Ei pessoal, antes de começar o podcast, eu tô passando aqui para você lembrar de curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Future of Money, o nosso podcast semanal aqui na Exame, patrocinado pela Mint e pela Sicredi. Eu sou a Mariana Maria, editora do Future of Money, e o meu convidado de hoje é um repeteco. A gente vai fazer uma atualização aqui e falar bastante, porque ele é o Carlos Alves, vice-presidente de tecnologia e negócios na Cielo. Tudo bem? Super obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui de novo. Obrigada, Carlos. Bom, a gente tem bastante assunto para falar, né? Faz aí mais de um ano que a gente conversou antes, então Carlos já é figura repetida aqui no nosso podcast e super merecido, porque a gente vai falar muito sobre inovação, inteligência artificial, futuro dos meios de pagamento, tudo que a gente mais gosta de falar, né? E só relembrando também, para quem não assistiu o episódio anterior que a gente já gravou com o Carlos é teólogo e filósofo, então uma personalidade aqui super diferente. Ele também criou um negócio responsável por integrar marketplaces em sites como a Magazine Luiza. Então, muito do nosso dia a dia tem a ver com você, né, Carlos? Porque Cielo, Magazine Luiza, a gente está usando todo dia. Então, vamos começar só relembrando um pouco, né, da sua trajetória, falando de curiosidades aí que você pode trazer para a gente. E aí depois a gente vai para o assunto que interessa. Tá bom. Bom, minha trajetória é bem rápido, então fui empreendedor por muito tempo, montei uma empresa que fazia justamente, viabilizava o marketplace, ou seja, integrava sellers, integrava plataformas para vender em grandes portais, né? A gente começou lá com os portais da Via Varejo, que eram os Casas Bahia, Ponto Frio, na época, depois veio o Walmart, depois veio todas as B2W, que é Submarina, Americanas, etc., e, por fim, foi o Magazine Luiza e que, nesse momento, adquiriu a minha empresa. E aí fui trabalhar no Magazine e fiquei lá por 2 anos montando o Marketplace. Depois, vencido esse ciclo de 2 anos, Marketplace já como uma referência entre os marketplaces no Brasil, eu migro, então, para uma nova jornada, trabalhando na Riachuelo, na Midway, tocava tanto a indústria, que é um negócio bem verticalizado, né? Então eu tocava tanto varejo de moda, quanto a mídia financeira, quanto a indústria sob a ótica de produto, tecnologia, dados, inovação, estratégia. E em 2023, então, aceito um desafio de entrar em meios de pagamento e vim e estou aqui. Não, acho que
no segmento que mais inova hoje no Brasil, sem sombra de dúvida, é o setor financeiro. Muito provocado, positivamente provocado até pelo próprio regulador, trazendo agendas, trazendo novas temáticas, mas o mundo inteiro se reinventando, né? E o meio de pagamento, o universo financeiro, ele é uma parte importante da jornada na conveniência, no processo de venda de produto ou serviço. Então, acho que é um mercado absolutamente apaixonante, né? E Eu sobre concordo. uma curiosidade... Sim. Acho que uma grande curiosidade que eu vinha pensando hoje, por um outro motivo, eu estava na empresa, foi num momento muito difícil do país, acho que talvez do mundo, né? Muito marcante, que foi o Covid. Eu me lembro que eu fui para uma reunião de conselho, então eu trabalhava na Riachuelo naquele momento, 40 mil colaboradores, e a gente foi numa reunião de conselho para discutir a seriedade, vinha se agravando, a gente com informação do mundo inteiro, começando a falar sobre a responsabilidade nas pessoas, e tomou-se a decisão naquele momento de fechar todas as lojas. Mariana, todo mundo olhou para mim e falou assim, nós vamos fechar todas as lojas. Fechou call center, fechou lojas, o call center era próprio em Natal. E todo mundo olhou para mim e falou, como é que você vai fazer? E aí eu não tinha para quem olhar, né? Aí foi aquele minuto de silêncio. O que eu tenho que fazer? Naquele momento, o que parece muito estranho agora, eu precisei ensinar as pessoas a fazer videoconferência. Hoje, o que é o Zoom, Teams, Meet, todos os ferramentas de tecnologia de videoconferência não eram tão popularizadas, né? Nós tivemos que fechar, colocar um call center em casa, colocar as estações de trabalho em casa, criar novas formas de venda. Então, foi quando a gente digitalizou muito rápido o vendedor da loja para conseguir vender. Como que a gente conseguia criar capacidade de pagamento, porque a empresa precisava continuar recebendo, porque ela tinha as obrigações dela e tinha que simplificar o processo de recebimento dos clientes. Como que você mantinha uma rotina e fazia isso de uma maneira distribuída, descentralizada e rápida. Essa foi um marco importante na minha vida, assim, porque aquele minuto de silêncio em que eu realmente não sabia a resposta... Pânico total. Pânico total, e precisava saber, né? Afinal, as coisas foram se organizando, foram criando maturidades e desenvolvimento de capacidades digitais e umas que mudaram comportamentos, né? Até Sim. hoje. Mas essa foi um momento bastante complexo no meu entendimento de... É legal quando a gente fala de liberdade, de trabalho, de autonomia, mas a hora que ela chega sem limite, sem critério e sem padrão de comparação, é uma liberdade que machuca. Você fala, poxa vida, como o que eu fizer, a decisão que eu tomar em conjunto e responsabilidade com todos que estavam ali na sala, os outros diretores, conselhos e etc., iam impactar a vida de muitas pessoas e da própria companhia, né? Então, essa é uma curiosidade, algo que marcou a minha vida. Muito bom, e eu já vou puxar que você falou de pandemia, e aí a gente fala também de Pix e todas as inovações que surgiram, porque foi um momento muito desafiador, né? Principalmente do ponto de vista de saúde mesmo, mas até do ponto de vista de tecnologia, e pagamento é uma coisa que está muito presente no nosso dia a dia, e foi uma coisa que de lá para cá evoluiu muito, e se ela está presente em 99% das cidades do Brasil, e isso é um número muito significativo, mas eu estava pensando justamente nesse ponto, né? Porque o que levou a isso? Não só o trabalho de vocês, óbvio, mas quando a gente pensa num cenário ali de inovação dos meios de pagamento, a gente percebe ali que Pix, todo esse cenário de pandemia também incentivou muito uma bancarização, né? De fato, existem dados que corroboram para isso. Então, essa bancarização e até que propiciou que a própria população tivesse mais disposta a aderir a novos meios de pagamento, usar o celular para isso e não dinheiro espécie, por exemplo, também corroborou para que se ela atingisse esse número, 99% das cidades do Brasil, bastante coisa, né? Bastante, né? Bom, vamos começar falando sobre essa bancarização, né? Então,
realmente já vinha um movimento de instituições de pagamento, ou seja, o Banco Central já vinha provocando positivamente uma disrupção no universo financeiro em que ele criava capacidade para as fintechs desenvolverem soluções que simplificassem a vida do cliente, do consumidor, da pessoa física no final do dia. Então existiam, imagina, 3 grandes pilares. O primeiro pilar é o pilar das contas digitais, né? Surgiu lá na época Nubank como primeiro um banco digital, depois veio C6, Inter, depois começaram os varejos, na época eu estava ali na Riachuelo, a Midway começou a desenvolver o próprio banco digital, então surgiram muitos bancos digitais. Então aqui é um pilar, ou seja, uma democratização e uma simplificação da capacidade de qualquer pessoa criar sua própria conta digital, normalmente pré-paga, então com menos análise de crédito no início, menos sofisticada lá naquele começo. Aí tem um segundo pilar, que foi as empresas que criaram novos modelos de negócio que eram totalmente digitais. Então, você pega Uber, iFood, Rappi e outros, estou dando alguns exemplos, que permite com que a pessoa possa gerar uma receita a partir do próprio aplicativo ou do próprio negócio digital, e aquela receita entra numa wallet ou numa carteira. Então você soma a conta digital com um trabalho que é remunerado a partir desta wallet, dessas carteiras digitais que foram aumentando muito. E aí a terceira é justamente, ou seja, eu arrumei um trabalho, eu sou remunerado de forma digital numa carteira, e aí eu simplifico muito o processo de pagamento, de transferência, ou do cash out, né, da saída do dinheiro desta conta digital. Quando você soma esses 3 universos, a pandemia que acelera fortemente a digitalização, porque a pessoa começa a não sair de casa, tem medo de ir no banco, as agências fecham, as lojas fecham, e você precisa continuar pagando, continuar recebendo, continuar transferindo, as pessoas se abrem de forma mais, talvez por uma necessidade, inclusive, ao processo de digitalização. Eu tenho 2 filhos adolescentes que tiveram que, do dia para a noite, ter aula via umas ferramentas de videoconferência. Tiveram que aprender isso na marra. E como não muitos. Só às vezes todas. Às vezes todas, exatamente. E aí, isso realmente gerou um efeito, porque quando o Pix entra como um meio de transferência digital, somado a uma carteira digital já um pouco mais popularizada, que é as instituições de pagamento, somado com formas diferentes de você receber e transacionar e abrir, porque a simplificação até do processo de abrir essa conta, que era de 4, 5 minutos, você já abria e já tinha uma conta digital, a soma disso realmente gerou um efeito de... se você olhar em todos os processos de bancarização no mundo e de pagamento instantâneo no mundo, o Brasil teve um efeito de adoção infinitamente superior ao Reino Unido, por exemplo, que era, naquele momento, o mais maduro, né? Então, foi uma soma de eventos que gerou essa adoção e a população percebeu o valor, né? Então, tem um valor real percebido nessa simplificação e etc. E aí a gente aterriza na Cielo. A Cielo como um grande viabilizador de um processo de pagamento, ou seja, ela, lógico, aumenta a necessidade de você ter essa capacidade de pagamento, porque novos negócios acontecem, alguém tem que fazer a liquidação disso, né? Ou seja, eu crio novas formas de negócio, essas formas se digitalizam mais, as pessoas... vendedores de produtos e serviços, compradores desses produtos e serviços mais digitalizado, a companhia se digitaliza mais, uma velocidade mais rápida, e aí consegue atingir de uma forma direta ou indireta também um maior número de população com novas formas, né? Então, aí você desmaterializa, você cria a aproximação, aí vem o NFC, e aí tudo isso começa a vir a reboque desse novo comportamento.
Certo. E então, falando de Cielo, eu já vou trazer uma próxima pergunta, já também engatando no nosso último episódio, né? Ó, eu tenho um dado aqui que a Cielo movimentou 837 bilhões em 2024, então, novamente, um número bem expressivo. E você teve aqui no ano passado, a gente falou muito sobre toda essa questão das maquininhas de cartão, se elas iam acabar ou não, porque a gente falou também muito sobre novos meios de pagamento, tem uma variedade de tecnologias aí que estão surgindo. E aí, naquela época, a minha pergunta era se isso ia ameaçar a existência das maquininhas de fato. E dando um spoiler para quem não assistiu, mas que eu recomendo que volte lá e assista, porque ainda é um episódio super atemporal, mas dando um spoiler, você falou que não, né, que as maquininhas podem se reinventar. E agora, um ano depois, eu quero saber como que isso pode Que acontecer legal. e novidades que você pode me trazer. Muito legal. E é o que está acontecendo. Ela vai se reinventando, ou seja, os terminais, as maquininhas, elas ganham um novo sistema operacional, que é o mesmo do celular. Esse sistema operacional permite que você tenha outras aplicações. Então, o que está acontecendo numa mudança de comportamento dos estabelecimentos que utilizam o terminal, que utilizam a maquininha, é que eles começam a ver cada vez mais que a maquininha pode simplificar o número de equipamento que ele tem no estabelecimento dele para fazer a venda. Então, antes você tinha lá computadores na frente de caixa, você tinha o leitor, você tinha um monte de equipamento para poder executar uma venda. Está no supermercado, você vai ter lá o leitor de código de barra, você tem um computador, você tem uma vendinha ou uma loja pequena, média ou grande, você vai ter sempre um volume grande de sistemas. O que começa a acontecer é que, com esse terminal, que tem um sistema operacional que passa a rodar o próprio software de gestão da loja, ele passa a ser o próprio equipamento que você faz todo o processo de transação. Desde, se for pegar num restaurante ou num posto de gasolina, você já consegue fazer 100% da operação através de uma maquininha, ou seja, o cliente chega, ele coloca lá o valor do abastecimento, o número da bomba, isso já amarra e já faz a conciliação depois com o financeiro da própria companhia. A hora que termina, ele passa o pagamento, ele já emite a nota fiscal, e o cupom fiscal já tira, já entrega para a pessoa, ou seja, dá mais mobilidade para esta necessidade específica de estabelecimento. Para restaurantes, a mesma coisa, o cara pode abrir a mesa, tirar o pedido, dividir a conta, fazer o pagamento, emitir a nota, tudo através do próprio terminal. A tendência é que, com o volume de empresas que fazem software para estabelecimentos comerciais, que vão se especializando cada vez mais, e a Cielo como a adquirência, a empresa que vende a maquininha ou que deixa a maquininha no estabelecimento, então a gente cria a capacidade dessas empresas de software, a gente cria então um programa chamado Aliança. Através desse nosso programa, a gente afilia as empresas de software para disponibilizar o app, como se fosse no celular, que é o próprio sistema dela, para que o estabelecimento comercial gerencie e faça o seu negócio e passe a venda por ali. Então a máquina ganha uma nova importância dentro desse processo com mobilidade, o que ajuda inclusive o próprio estabelecimento a ter mais mobilidade na hora do pagamento. Então, acho que esse foi um. Um outro grande foi por exemplo, para a mobilidade urbana, que você precisa ter algo que está dentro do ônibus, está no metrô, está no bondinho no Rio de Janeiro, está em algum processo de pagamento turístico e etc., que você tem lá algo simples que você aproxima o seu celular, aproxima o seu cartão e consegue fazer o pagamento. Então a maquininha deixa de existir aquela maquininha com teclado e ela vira só um terminal que recebe um pagamento via NFC, por exemplo. E a gente faz toda a mágica de pagamento acontecer e liberação e integra com todas as empresas para que consiga passar na catraca do ônibus ou do metrô e etc. Então, eles vão ganhando
a maquininha vai ganhando outras possibilidades e capacidades muito em detrimento da conveniência, da proposta do serviço ou produto que ela está sujeita à transação, né? Então, essa desmaterialização, por um lado, mas reconstrução ou ressignificação do processo no físico, e aí no digital ganha outra conotação, ainda mais agora com inteligência artificial, né? Então ele vai ganhando uma outra conotação e a gente desmaterializa, a gente cria a capacidade de potencial do estabelecimento comercial, mas a gente cria outras inteligências de integração, o próprio celular sendo uma maquininha, então o celular vai poder ter o QR Code do Pix, tem um link de pagamento, tem o pagamento por aproximação com o TAP, que você só aproxima, você coloca o valor e você só aproxima e paga. Você pode usar o próprio site da Cielo, você pode usar uma empresa de software terceira que a gente tem acoplado. Então, a gente vai ganhando outras e gerando outras capacidades sempre em favor da conveniência, da proposta de valor do estabelecimento para o seu cliente, né? E um fenômeno que eu observei e que eu achei muito interessante, principalmente quando a gente especula se as maquininhas vão acabar ou não vão acabar, é essa questão que você falou de desmaterialização. Uma coisa que mudou foi o cartão. Nem sempre agora as pessoas usam o cartão. Muitas vezes usam o celular, ou então pode até ser o Pix, ou então agora uma coisa que é interessante, que vocês também têm uma presença, é eventos. Então, às vezes, o cartão virou uma pulseirinha ali, mas a maquininha se manteve, né? Então, como é que vocês estão lidando com isso? É muito legal, exatamente. Ou seja, o cartão físico, ele passa a ser mais como você... Aí eu vou ampliar. Você andava, às vezes, com a carteira porque você dirige, você precisava de sua carteira de motorista. Ela foi digitalizada. Aí você precisava do seu cartão físico para pagar a conta. Ela foi digitalizada e entrou numa wallet. E hoje, quase todas as instituições financeiras têm uma jornada muito simples para você anexar isso na sua wallet do seu celular. Então, começou a ser um adereço à carteira, o cartão, já inconveniente num processo para você também sair mais leve, né? Até o próprio carro, você consegue colocar a chave do carro em alguns modelos, você consegue colocar no próprio celular. Então, você começa a desmaterializar muitas coisas físicas que você precisava carregar do seu processo. Uma vez que você desmaterializa o cartão, você tem, agora, por outro lado, que criar capacidades de promover a transação, ou seja, fazer a captura, né? E aí você trouxe um exemplo super legal que a gente desenvolveu. A gente entendia que você vai em show, você não quer ficar num show apertado, tirando o celular para pagar e aproximar, e a preocupação com perder, ou com roubo, ou com qualquer outra preocupação que você possa ter. Ou você está num resort, por exemplo, você quer ir para a piscina, na praia, em algum lugar, você não quer ficar andando com seu celular o tempo todo e ter que largar ele se você quiser ir na piscina ou na praia. Então, você precisava criar uma capacidade de você ter um crédito digital, né? E aí, quem é o terminal que recebe ou que administra todo esse processo? E aí você soma a minha fala anterior. Imagina você está num resort ou você está num show, como você tinha dado o exemplo. Por exemplo, a gente fez Lollapalooza, a gente fez Oktoberfest. Você tem lá a possibilidade de, num primeiro momento, você passa o seu cartão ou aproxima o seu celular e gera um crédito de quantos reais você quiser. Ou antigamente você tinha lá na quermesse da igreja, né? Você ia lá e comprava fichinha, lembra? Que você ia com a fichinha e a fichinha ia comprando as coisas as guloseimas que você queria comer. Então, a lógica é a mesma, só que totalmente digitalizada. Você vai comprar um crédito e aí você tem a maquininha fazendo a gestão desse processo de consumo desse crédito que você tem através de um sistema qualquer que tem um chipzinho ali que armazena esse dado e depois ele comunica com o terminal dizendo que essa pulseira tem tantos reais que você pagou previamente, então ele é um pré-pago, e que você vai consumindo e o terminal vai ali debitando
até zerar esse seu saldo e você poder fazer uma nova compra e carregar automaticamente na sua própria pulseira, ou o equipamento que você tenha, ou um colar, ou o que seja, que aquele evento esteja colocando como a parte que fica com o consumidor, né? Então, essas são novas formas de consumo que conversam com a conveniência, conversam com segurança, conversam com a simplificação do processo para o cliente. Então, é antenado a isso que a gente fica o tempo todo criando capacidades para que, entendendo essa necessidade, a gente possa estar presente e simplificar o processo da jornada, né? E aí, aproveitando que a gente está falando de desmaterialização, eu vou avançar muito aqui, porque já no podcast passado a gente especulou sobre meios de pagamento futuristas, né? Então a gente falou muito sobre esse pagamento com o rosto, né? Essa leitura facial. E aí é um meio de desmaterializar também, porque aí você não vai precisar sair com nada mais. E na época você já tinha uma opinião sobre isso, mas eu quero saber agora, se um ano depois, o que avançou? A gente já está mais próximo de ter isso no nosso dia a dia? Eu diria que existem duas grandes tendências. Vamos falar das tendências, que aí eu trago um pouco da tendência não sei se a gente vai falar de inteligência artificial, mas acho que era importante depois a gente fazer um capítulo. Ele está mais próximo, principalmente pelo processo de biometria. Acho que existe aqui uma preocupação sempre no universo financeiro, em todos os aspectos do universo financeiro, que é de segurança e da segurança sobre a fraude da transação e a segurança sobre a identificação do usuário, do cliente, né? Então, já está muito estabelecido a identificação. Então, você tem muitos, por exemplo, aplicativos de celular que você já não precisa mais pôr a senha, que ele reconhece a sua facial e ele pega a senha que você em algum momento armazenou e ele entra diretamente no seu processo. A gente vem testando, a gente tem, dentro da Cielo, a gente tem uma área de inovação que a gente chama de garagem, que a gente testa diversas tecnologias e faz análises de possibilidades. Então, quando eu olho especificamente para pagamento facial, qual era, até o ano passado, quando a gente conversou da outra vez, que era algo que uma tecnologia que a gente já vinha testando, onde tinha uma preocupação sobre a capacidade de ganhar escala, exponencializar, era a necessidade de ter um terminal adicional ou ter uma câmera acoplada a algum software para poder fazer essa identificação. A tokenização do próprio cartão, no conceito de data on file, que é você tokenizar o cartão de uma forma segura e associar esse cartão a uma identidade de um cliente ou de um portador. Hoje, com a evolução do processo do terminal, da maquininha para uma maquininha Android, que já vem com uma capacidade de processamento melhor, que já vem com uma câmera com qualidade melhor embutida, isso começa a ficar cada vez mais tangível, cada vez mais fácil. Por quê? Você vai precisar, num primeiro momento, capturar a imagem, identificar que você é você, pegar os seus dados do cartão que você queira tokenizar com segurança, fazer essa tokenização e você aceitar a primeira vez. A hora que você fez isso, você disponibiliza na tecnologia, em todos os terminais e tecnologia Cielo, a capacidade, você autoriza dizendo, olha, se a Mariana chegar aqui, ela sendo ela já se identificou e ela já armazenou um cartão e já confiou dentro do nosso banco, nosso cofre de senhas e de token de cartão, então você autoriza que depois a sua transação aconteça. E aí você chega em qualquer outro estabelecimento que usa o Cielo, você consegue pagar, mas ainda tem o pré-requisito de existir o terminal, de existir uma câmera com um nível de qualidade que a gente possa assegurar com toda a segurança, dizer que você é realmente você não é uma foto, você não é uma máscara, você não é uma imagem, e você é ali, viva, eu posso confiar e o seu cartão está tokenizado e aí sim eu posso fazer a sua transação. Então, acho que a gente está mais próximo, mas ainda desenvolvendo esta
distribuição do equipamento, desenvolvendo esse cofre seguro do portador. Hoje a gente tem muito forte já, porque a gente é PCI, a gente é uma empresa de segurança de pagamento muito focado no lojista, e a gente está trazendo agora, expandindo principalmente com link de pagamento. Então, por exemplo, no link você já é capaz de, tendo o link da Cielo armazenado os dados pela primeira vez, na próxima pagar com o seu próprio celular usando o seu pagamento facial. Eu vou levar isso para o físico, né? Como a gente leva isso para o físico, a gente precisa de equipamentos. Então é um processo, mas sem dúvida está mais perto do que a gente estava no ano passado. E é absolutamente cômodo e muito seguro, né? Então a gente acredita que isso sim continuará sendo uma tendência que vai acontecer no espaço de tempo muito curto. E esse exemplo que você deu é um caso também que corrobora porque a gente acabou de falar sobre a permanência das maquininhas, né? Do que você chama de terminal e a gente chama carinhosamente aqui de maquininha. Mas, puxando para um outro lado, né? Um passarinho que está aqui nos nossos bastidores me contou que vocês evoluíram bastante em inteligência artificial. E eu acho que justamente tem aplicabilidade para isso, né? Para toda essa questão de futuro dos meios de pagamento. Então, me conta um pouco o que vocês têm feito com inteligência artificial e perspectivas. Muito legal. E é bom que acabei de voltar do Vale do Silício, passei uma semana lá legal. olhando tudo que está acontecendo do lado de lá, do outro lado, né? Sim. E a gente realmente vem trabalhando muito forte esse ano em várias frentes de inteligência artificial. Então eu olho para como é que a gente cria a cultura do uso habitual da inteligência artificial para resolver e desenvolver jornadas, problemas e evolução tecnológica dentro da companhia, e como é que a gente dissemina isso dentro da companhia. Então, esse é um programa que já vem muito forte desde o início do ano, então ele ganhou muita atração e agora ele começa a ganhar resultados concretos no uso para o estabelecimento, no uso para os nossos clientes, que pode conversar, por exemplo, com a nossa inteligência artificial para perguntar sobre o extrato dele, para entender um pouco melhor o extrato, para conversar sobre antecipação de algum dinheiro que ele tenha ali de pagamento de cartão de crédito parcelado que ele tenha feito. Ele pode conversar sobre dados do setor dele, perguntar sobre a venda dele. Então, assim, já tem uma série de capacidades que a gente disponibiliza para os nossos clientes. E quando eu olho para pagamento, a gente já vê um fenômeno muito... e eu posso falar com propriedade porque a minha empresa que eu vendi era uma empresa de marketplace, né? Então, eu vou conectar agora o marketplace à inteligência artificial. E o que ficou público muito rápido, quando o ChatGPT lança, então, a possibilidade de fazer o pagamento direto pelo ChatGPT e está fazendo um teste piloto com algumas empresas nos Estados Unidos, né? Então, o marketplace, quando ele cresceu no Brasil, a partir dos varejistas, não a partir de empresas que eram nativas de marketplace, como o Mercado Livre, por exemplo, mas os outros varejistas, quando incorporaram produtos, ou a Amazon, quando veio trazendo esse conceito de ter produtos próprios, que eles chamavam de 1P, e produtos de terceiro, que eles chamavam de 3P, que era da terceira parte, né? A mecânica simples era: eu preciso disponibilizar um catálogo de produto, ou seja, o cliente final ele precisa ter um produto para comprar. Então, eu precisava ter esse produto, precisava ser de uma fonte confiável, então precisava ter uma curadoria de quem estava disponibilizando aquele produto, porque não pode frustrar o cliente de comprar e não receber, né? Então, ele tinha que receber, a fonte tinha que ser confiável, tinha que emitir uma nota fiscal, tinha que ter um tracking para ele acompanhar a entrega, e depois tinha que ter um processo de transferência do pagamento feito. Então, o pagamento primeiro era feito para o vendedor, para o varejista. O varejista ficava com aquele dinheiro retido em garantia até para o próprio cliente final, que era o cliente dele. Quando o dono da loja que tinha o produto disponibilizado entregava, o varejista ia lá e também disponibilizava para este vendedor, para esse vendedor que colocou o produto lá, o dinheiro referente ao seu produto e tirava a comissão dele, que era a forma de rentabilizar. Traz isso agora para os
ChatGPT, que começa a popularizar, então, e foi a maior adoção histórica de uma tecnologia, desde que você olha a energia elétrica lá atrás, a velocidade de 1 milhão de pessoas adotarem versus o que foi energia elétrica, a internet e todos os eventos anteriores. Então, historicamente, ganhou até do Pokémon GO, né? Que foi algo muito rápido. Aí eles lançam a possibilidade de conectar uma plataforma de e-commerce dentro do ChatGPT. Então, o que a plataforma de e-commerce traz? O catálogo de produtos. Então, você tem já um catálogo de produtos. Depois ele disponibiliza por meios de protocolo de comunicação com agentes, para não falar nada muito técnico aqui, que são os agentes que são a construção do que a gente está chamando de inteligência artificial, conectado a um adquirente, uma forma de pagamento, uma Cielo da vida, né? E você tem o usuário que tem o seu próprio usuário ali e fica escrevendo. Então, a partir de um processo de conversar ou digitar, ele consegue descrever o produto que ele quer. Na descrição do produto, a inteligência artificial transcreve isso, busca num catálogo de produto que já foi conectado ali, traz as opções ou as melhores opções dado ao descritivo que foi feito pelo cliente. O cliente pode dizer, eu quero esse. Se ele já salvou o cartão de crédito dele na empresa de pagamento, a empresa simplesmente faz o débito conforme a autorização do cliente e está feita a mágica. E aí depois faz o débito o pagamento vai para a loja que tem o produto disponível, o produto vai para o cliente final, ele tem o tracking dele da mesma forma. Então, é uma reconstrução do modelo de marketplace, só que em vez de precisar ficar navegando num varejista, ele faz através de um site conversacional, de um ChatGPT, de um Copilot, de um Gemini, de todos os outros que estão nascendo, o próprio WhatsApp criando muitas possibilidades assim. Então, por trás, essa mágica de conectar o produto, conectar o meio de pagamento, conectar de forma segura e tokenizada e criptografada o cartão, o meio de pagamento desse cliente, a soma dessas capacidades gera essa simplificação e que vai ganhando a adoção à medida que as pessoas entenderem que é seguro, entenderem que pode confiar, que não vai colocar nenhum dado exposto ali, porque eles foram se automatizando e tokenizando dentro das empresas que são especializadas em cada um dos seus assets, né? Ou seja, um é especializado em produto, o outro é especializado em rastreio da encomenda, o outro é especializado no pagamento e o outro é especializado em interpretar tudo isso e buscar cada informação no seu momento da jornada e pronto. E para o cliente isso é perfeito. Então, eu acho que isso é algo que deve acontecer e ganhar muita velocidade nos próximos poucos meses, né? Porque está tão difícil você falar em relação de tempo, né? Porque as coisas estão mudando. Eu diria que nos próximos poucos meses, eu imagino que isso seja algo que ganhe muita popularidade por diversos sistemas conversacionais, né? Não só ChatGPT, mas muitos outros. Muito bom, Carlos. A gente está chegando no final aqui do nosso tempo, mas acho que foi um ótimo papo, principalmente primeiro para a gente botar a conversa em dia, né? E para aprofundar mais ainda nesse universo aí de tecnologia e inovação que tem de tanto assunto aqui no nosso podcast, né? Mas a gente tem uma última pergunta, que é o Momento Mint, a pergunta da patrocinadora, a Mint, plataforma cripto do BTG Pactual. E aí, puxando um pouco de inovação, eu vou falar sobre Drex. Drex foi uma grande notícia ali nas últimas semanas, por estar reformulando todo o projeto, né? Teve o anúncio do Banco Central, que eles vão passar por umas mudanças e até um adiamento, né? Não vai vir tão cedo quanto a gente gostaria. E foi um projeto que, assim como você disse, de todas as outras inovações do Banco Central, também estava incentivando que empresas, instituições de pagamento, instituições financeiras corressem atrás ali dessa inovação. Você acha que agora, com essa notícia, vai impactar ou vocês ainda vão continuar seguindo atrás de inovação? Sem sombra de dúvida. A inovação, velocidade de inovação continua sendo um lema muito importante. Eu acho que essa notícia, ela
ela traz um senso de responsabilidade muito importante do Banco Central. Eu acho que quando o Banco Central ele amplia o processo de novos casos de uso, que era o que ele vinha incentivando e acelerando. Então, vamos imaginar, ele criou o Pix e foi incentivando diversos casos de uso. Acabamos de entrar com o Pix programado, ou seja, que é mais uma inovação. E tem uma agenda ainda importante de inovação no universo Pix. Depois vem o universo Open Finance, de você criar capacidades de integrar e dar acesso à sua informação, que é sua, para quem você quiser dentro do universo financeiro. Depois vem a jornada sem redirecionamento, que é o ITP, que é a capacidade de terem outros iniciadores de pagamento, que é uma mega inovação em que você também é a favor do consumidor, porque simplifica, mais uma vez, com muita segurança a jornada. E o Drex compunha um arcabouço muito importante de transformações absolutamente relevantes em todo um modelo financeiro e de transação, e de rastreio, e de capacidades principalmente dos contratos digitais e de muitas custos de processos transacionais ou rastreios e seguranças de processos transacionais que existem dentro do universo financeiro. A soma de todos esses arcabouços dá infinitas possibilidades, é o que a gente está vendo, muita inovação acontecendo. E foi quando eu comecei o podcast falando o quão empolgado eu sou de tantas coisas que a gente pode fazer. Eu acho que a prorrogação é de forma madura, estruturada, um entendimento de vamos pegar tudo que a gente já está fazendo, tudo que a gente tem, entender quais são, se ele também trouxe bastante regulamentação e rigor de segurança para empresas de tecnologia que são detentoras de Bank as a Service e etc., ele precisa garantir a segurança e a confiança do sistema, né? E das inovações. E eu acho que então foi muito prudente, foi muito bem estruturado, e isso não impede em nada, porque o fato de prorrogar não tira do radar essa infraestrutura, esse modelo de infraestrutura tokenizada que é essa proposta, e que é uma proposta que é absolutamente inovadora e que faz muito sentido. Então, e que vai baratear muito esses processos todos de contratos, de todos os sistemas que são tokenizados e passam a ser tokenizados a partir de uma nova infraestrutura que universaliza essa relação, né? Então, eu te diria que não afeta, a gente segue testando alguns casos de uso, a gente segue olhando para modelos em que simplifiquem processos, que diminuam custos, desintermediem processos, diminuam custos de operação, facilitem modelos de pagamento para o consumidor dentro do estabelecimento, simplifica a gestão do próprio estabelecimento, simplifica antecipação do dinheiro desse estabelecimento nos tempos. Então, por exemplo, a gente lançou recentemente a capacidade do estabelecimento vender no cartão, vender a prazo e receber no mesmo dia. Então, ele pode vender no prazo, e ele vai ali na Cielo e programa já automático, ou ele pode fazer avulso, mas ele programa automático, ou seja, todas as vendas que você fizer no seu estabelecimento, mesmo que você venda a prazo, você recebe no mesmo dia. Então isso ajuda no seu fluxo de caixa, né? Então, imagina que a gente depois, com o Drex, a gente tem alguns casos de uso muito interessantes, que aí eu também não posso dar tanto spoiler, que a gente está pensando em como é que eu ganho mais robustez ainda nesse processo, como eu conecto o Pix no offline, que é algo que o Banco Central almeja e tem no roadmap dele na agenda, como uma credenciadora que tem o terminal, que tem a maquininha ali, e consigo fazer essa jornada sem redirecionamento e fazer a mágica do Pix offline, por exemplo, acontecer para o cliente final. E como é que o Drex entra nisso, como é que o Open Finance entra nisso, e aí, cara, fantástico. Então não tá parando. Mundo de possibilidades. Não tá parando. Ótimo, obrigada, Carlos, muito obrigada pelo papo, foi incrível, muito bom te receber sempre, né, as portas estão sempre abertas, e é isso, a gente vai ficando por aqui. Não posso deixar de pedir para o pessoal que está assistindo acompanhar as nossas matérias na Exame, se inscrever no nosso canal e também seguir a gente nas redes sociais.
Agora a gente vai ficando por aqui. Obrigada. Muito obrigado e super prazer estar com vocês de novo. Assistam o primeiro podcast, assistam esse, comentem depois. Muito obrigado. É isso. Valeu.